Olá, amigos e amigas brejeiros e da região norte mineira. Eu sou o professor Quincas Pena e sempre eu estou aqui na nossa Rádio Raízes trazendo a coluna Momento Histórico, onde trazemos algumas notícias da nossa região. Nos últimos anos, o nosso carnaval voltou a aparecer. Isso com esforço de famílias tradicionais, grupos de amigos, vizinhos, e esta é uma iniciativa muito interessante para revivermos nossa história dos excelentes carnavais no Clube Francisco Sá, na Alameda Montes Claros, na Praça Doutor João Balden e na Avenida Getúlio Vargas. Há alguns anos, esses grupos vêm se organizando, o Bloco dos Cinquentões, o Bloco do Primo, o Bloco da Tiana e, esse ano, o Bloco do Agro e o Bloco da Torcida do Cruzeiro. Todos vêm se despertando espontaneamente, com alegrias, levezas, brincadeiras, diversão e, sem dúvida, fazendo nossos antigos carnavais reviverem. Meu pai, que sempre foi um bom contador de causos e histórias, por várias vezes me revelou que o primeiro carnaval do Brejo que ele participou foi organizado pelo senhor Santo Higínio, proprietário de um bar na antiga Rua Montes Claros, hoje Alameda Montes Claros. O bar era naquele antigo prédio onde funcionou o Cicobi, e no passado funcionou ali bares diversos de proprietários diferentes. Papai me dizia que foi uma festa lindíssima, com muita alegria e músicas de marchinhas. No final dos anos 70, início de 80, eu estudei em um cursinho em Montes Claros, pré-vestibular no Colégio Biotécnico, e entre os excelentes professores que existia naquela escola, o professor de língua portuguesa e literatura brasileira nos chamava muito a atenção. Seu nome era Antônio Augusto. Sempre muito bem vestido, muito elegante, fumava um dos cigarros mais cheirosos da época, o Continental sem filtro, tinha um vozeirão e dava as aulas falando em uma eloquência, como se estivesse fazendo um grande discurso. Numa certa sexta-feira, reuniu-se todas as turmas do cursinho no salão de auditório da escola. O professor era Antônio Augusto, ele posicionado no palco elevado para destaque, bem próximo do quadro, né? Antigamente as escolas tinham esse palco, com o microfone na mão, onde muitas vezes ele revezava entre o apagador, o giz e o cigarro Continental, e dava uma aula envolvente sobre romantismo, e entre uma fala e outra, declamando versos românticos em suas explicações. De repente, num silêncio total da sala de aula, ele declama um belo verso romântico, para um pouco e exclama: esse verso é um romantismo barato, como o rancho da lua do Brejo, Francisco Sá. Não é, Joaquim?
Naquele instante, nunca ouvi tantos gritos, assovios, barulho, e meu nome sendo aclamado por todos. Confesso que tomei um susto e não entendi nada. Eu nem sabia que o professor, entre tantos alunos, soubesse meu nome. Existia na sala outros alunos do Brejo e ele me escolheu. Eu que nem imaginava que alguém ali me percebia. Terminada a aula, todos saindo para o intervalo, muitos brincando comigo sobre aquela referência, esperei que o professor saísse e o indaguei. Professor, onde o senhor ouviu falar do Rancho da Lua? E ele me disse, era o melhor carnaval do norte de Minas. Nós organizávamos uma turma de colegas e íamos dançar o carnaval no Rancho da Lua do Brejo. Era aquela rua enfeitada com conflete, serpentina, muita música e muitas mulheres bonitas. Foi aí que eu soube que o Rancho da Lua também tinha carnaval animado e a partir daquele dia todo mundo na escola sabia que eu era Joaquim do Brejo. É bom falar para os mais jovens sobre os antigos carnavais. O carnaval da escola de samba Estrela d'Alva, com a presença do carnavalesco Ediclar Costa e da diretoria da escola, salvo engano, composta por Adalberto Fernandes Pena, Ronaldo Ramon Fernandes de Brito, Zé Maria Gonzaga, Maria do Rosário Soares Pena, Carlúcio Fernandes Pena, José Alfredo Neto e tantos e tantas que compunham a direção e mais de 100 componentes entre bateria e passista. Depois da Estrela d'Alva, recordo o Bloco dos Sujos, esse liderado por Alderico Júnior, Cláudio Pena, Cláudio Coelho, Eustáquio Davi, Léo de Doutor Leontino e muitos outros integrantes da mesma faixa etária. Também, bem próximo dessa época, Edmundo da Caixa, Vitor da Ematé, Adalberto Pena, Diofirmo da Ematé, Edson Couto, Tony de Dadu, José Celestino e muitos outros seguidores e seguidoras saíram com o bloco e o circo chegou, com todos os integrantes vestidos ou fantasiados de palhaço. Foram tempos de muita folia. Já nos anos 80, nasce com muita vibração o Bloco de Cima. Esse tinha um grupo muito grande de incentivadores. Sei que irei cometer injustiça em não citar todos os integrantes, mas liderava o bloco a família Heider, tendo à frente o Guti, toda a família dos Foras, Marco Aurélio de Seu Idalino, a turma de Vando, Diminhas de Orlando, Paulinho, Maria Rita e família, as amigas Imaculada Pena, Cleia Prado, Elizabeth Domingos, Ivane Selma Dias e a grande carnavalesca Josi Ribeiro, Josi de Lindomere. De Capitão Enéas, Rita de Netinho e os irmãos Gorete e Carlinhos. Era uma grande comitiva de Capitão Enéas. Enfim, era toda uma geração envolvida. Após alguns tempos de funcionamento do Bloco de Cima, nasce um concorrente liderado por Maninho de Mano, funcionário do Café Cometa. Nasce então o Bloco Beijão 60. Junta-se
A Maninho, a professora funcionária da Secretaria de Educação na época, Maria Aniceta Xavier Coquinha, a professora e grande artista artesã Maria Aparecida Macedo, Cida Macedo, saudosa, e um grande número de moradores das ruas Sargento Mó, São Gonçalo, Salinas e Vila Vieira. Esses dois blocos cresceram tanto que a prefeitura teve que entrar na coordenação para organizar as ruas, os desfiles, grupos de jurados, passarelas. Na época, o prefeito era José Mário Pena. O secretário de Educação, Cultura e Ação Social era o padre Geraldo Marcos Tolentino. E eu servi como secretário adjunto dessa pasta, sempre à frente dos eventos culturais. O carnaval cresceu tanto e a disputa acirrou de uma certa forma que era difícil conter os ânimos dos torcedores. Havia carros alegóricos, fantasias e roupas belíssimas, muitas alugadas de barracões do Rio de Janeiro. Tinha samba enredo, bateria afinadíssima, enfim, era uma escola de samba completa. Os blocos faziam festa o ano inteiro para adquirirem recursos para essas despesas. A prefeitura, além dos instrumentos, das baterias, ornamentação das ruas, do palco, destinavam também recursos para cada bloco. A cada ano a disputa era maior. Foi aí que, após um carnaval, tomamos a decisão de enviar ofícios a diversas secretarias de cultura pedindo uma cópia de regulamentos de carnavais em sua cidade para nos instruirmos e orientarmos. Eu me lembro que recebemos 3 regulamentos, muito interessantes, das prefeituras do Rio de Janeiro, de Ouro Preto e de Diamantina. De posse desses regulamentos, nós adaptamos e criamos o nosso regulamento. No ano seguinte, tínhamos o nosso regulamento, organizamos tudo com muito cuidado, convidamos para jurados os blocos de carnavais a professora Celeida Vasconcelos d'Angela, professora Maria Solange Caires, o artista, compositor e professor brejeiro José Manuelito, o secretário-geral da prefeitura, Antônio Geraldo Rodrigues, Tony de Senhor, o colunista Clésio Túlio Silveira, a professora Ana Valda Xavier Vasconcelos e o carnavalesco Ediclar Costa. Os blocos apresentaram um carnaval profissional, como se dizia o saudoso Primo, tudo foi um luxo. Todavia, a disputa foi tão acirrada, os ânimos foram tão exaltados, que aconteceram ofensas que quase terminou em agressões. No ano seguinte, os blocos resolveram não saírem para evitarem esses conflitos. Aí, a Secretaria de Cultura estava com um pepino na mão. Depois de sair de um carnaval que encheu os olhos de tanta beleza, no ano seguinte, sem carnaval. Nascia aí a ideia de tentar criar um bloco em cada bairro, mas essa ideia não prosperou. Lembramos então do Agnello, irmão de Biolino. Ele era um líder simples, muito animado, já havia tentado ser vereador 2 vezes e não havia logrado sucesso, logrado êxito. Aí propomos a ele animar um bloco. Tínhamos a estrutura dos carnavais passados e ele aceitou. Como a nossa Vila Vieira sempre foi o berço de nossas manifestações culturais,
propomos criar o bloco na Vila Vieira. O nome do bloco eu sugeri. Guinelo, o bloco vai chamar Unidos da Vila. Compomos o samba enredo e disse a Guinelo, agora é com você. O Ozani Bispo Arruda, filho de Gera e Olavo, foi o mestre da bateria. Eles dois lideraram esse bloco, que por muitos anos animou o nosso carnaval. Este ano de 2026, no penúltimo dia de carnaval, eu estive no Parque dos Namorados, vendo o conjunto do Brejo, com os artistas do Brejo, lá Daniel, Luiz, Tiago Nidai e tantos outros animando o carnaval da prefeitura. Aproximaram de mim 2 remanescentes dos Unidos da Vila e me disseram, Quincas, aguarde que em 2027 os Unidos da Vila vai sair e dessa vez vamos homenagear o nosso criador, o saudoso carnavalesco Aguinelão. Fiquei muito feliz e desejo que os Unidos da Vila se reorganize e se junte aos blocos agora existentes para animar o Carnaval de 2027. Vamos esperar para ver. Até a nossa próxima coluna, Momento Histórico, contando as histórias do nosso Brejo.